Fala galera, tudo bom? Muito prazer ter você aqui no nosso Vida de Dono, nosso programa onde a gente conta a história de empresários e principalmente fala sobre essa galera que está ganhando dinheiro, que está começando a ter vontades, gostos. Então você que é empresário, que está começando a ter dinheiro, está começando a construir seu patrimônio, que a gente vai falar sobre negócios, sobre dinheiro, sobre crescimento, sobre patrimônio, sobre imóveis, sobre carros, sobre relógios. Tudo isso para te aproximar de pessoas de valor e te dar um conteúdo de valor para você que que está construindo seus sonhos. E a gente não vai trazer qualquer pessoa aqui não, a gente só vai trazer os caras mais bem-humorados e mais especialistas no que fazem, como o nosso amigo Iago Xavier. Vambora. E eu já apresento ele dizendo assim, cara, ele é um cara assim, super... além de ser muito gente boa, é um cara que é muito profissional no que faz. Tem uma história incrível, né? Que a gente vai descobrir aqui. E com certeza é um cara que resolve qualquer problema na área imobiliária, né? Com certeza. E assim, né? É tão bacana ouvir isso tudo, porque, inclusive, a gente está aqui hoje no estúdio que um dos donos foi justamente onde comecei. Há 7 anos atrás, eu servi o Exército. Hoje eu tenho 25 anos, né? 26 anos. E eu entrei para o Exército com 18 anos. E no Exército eu iniciei lá o estudo das carreiras militares. Só que eu estava muito quebrado, era recruta, ganhava ali R$ 1.000, recebia dia 1º meio-dia, dia 1º meio-dia e 5 já não tinha mais dinheiro. Eu lembro que era uma dificuldade muito grande tu comprar um salgado na rua. E aí a gente vai melhorando e a vida vai mudando. E na época eu iniciei ali a ideia de estudar e tudo mais e procurei o Progressão. Foi onde eu conheci o Altamiro, ele me apresentou o projeto. Na época eu não tinha grana, cara, não tinha nada. Tinha dinheiro para pagar o salgado, como é que eu vou pagar o estudo, né? O curso. Só que aí o Altamiro abraçou meu projeto, ele me deu uma bolsa, eu comecei a estudar, passei em todos os concursos. A vida foi mudando e aí eu entrei no mercado imobiliário. E aí de lá para cá já são muitas vendas, muito sucesso. E aí tem muita coisa boa que a gente vai... Perfeito. Não, a introdução excelente, dá oportunidade. Hoje você dá oportunidade para pessoas, ajuda pessoas, isso é lindo demais. E eu gosto de uma história que você conta, que, por exemplo, quando é que você percebeu que, cara, poxa, eu adoro carreira militar, consegui o objetivo, mas acho que não vai dar o resultado que eu gostaria? Então, foi, na verdade, muito pobre. Não tinha dinheiro para comprar o salgado, Dudu. Então, tu vai pelo dinheiro. Eu lembro que na época, a Sargento Gabi, ela me apresentou o projeto, era sargento da aeronáutica. E aí, na época, eu ganhava R$ 5.000. E aí, o futuro do sargento é se aposentar como subtenente, alguns vão até tenente, ganha ali 11, 12 mil reais. E aí, quando eu entrei no Progressão, eu descobri a carreira de oficiais. E aí, lá um coronel hoje ganha 14, 15 mil reais, mais ou menos nessa faixa. Que já é bacana, mas não é... O cara trabalha 25 anos para chegar ali e ganhar 14, 15 mil reais. Até que teve uma venda na imobiliária, uma venda especificamente, me gerou 145 mil reais. Nossa. Aí eu falei, cara, é um ano todo do coronel praticamente, fora as outras vendas. Aí foi quando de fato eu falei, não, calma aí. Tem dinheiro aqui, eu preciso centrar. E aí naquela venda especificamente, eu lembro que, fui tomar banho, cara, chorei pra... Porque até então, você vende, ganha 5, ganha 10, ganha aqui, já tá... bacana, só que aquela venda foi um grande divisor que eu falei, não, se eu centrar aqui, dá para ganhar dinheiro, dá para enriquecer, dá para ser dono, dá para montar uma estrutura bacana. E aí foi Perfeito. Legal. Então foi nesse momento que você tomou a decisão, cara, mesmo que era um projeto de vida, e aí você percebeu, olha, acho que a minha vida pode ser ainda melhor pode. com algo que eu gosto. Mas, por exemplo, quem te apresentou a parte imobiliária? Só pra gente entender. Então, nesse meio tempo, eu fiz dança de empresário faz tudo, né? Faz tudo, não? Vende item colecionário. A gente... Cara, eu penso o seguinte, você tem que estar onde o dinheiro tá. E assim, voltando um pouco a fita aqui, nesse meio tempo, antes de o Altamiro me dar lá a bolsa de estudo, todo mundo no quartel, porque assim, modéstia à parte, sempre fui muito gente boa, sempre executei bem o que me pedia ali. Que aconteceu? Eu ficaria mais um mês no exército e eu ou engajaria ou estudaria. E aí eu lembro que eu tava na Tijuca, sentado num banco, pensando, pedindo a Deus orientação, o que eu vou fazer,
E aí eu lembro que tinha dois camelôs, né? Duas pessoas que vendem bebida e tudo mais, conversando sobre o carnaval. Dizendo que, pô, cara, ganhei 12 mil reais no carnaval. Foi o ouvido do empresário, né? Ó, tu. 12 mil reais? Não queria nem saber o que que era, só ouviu 12. Aí eu falei, meu cérebro já falou, pô, cara, com 12 mil eu consigo pagar o curso todo. Na minha cabeça eu passaria um ano, a gente acha, né, que é assim. Aí eu tinha, pô, e aí? Sempre atento, né? Sempre intencional. Como é que faz pra ganhar 12 mil reais? Não é bet, não é nada disso não, né? Ele, não, cara, compra bebida no carnaval. Mas eu falei, quanto dá pra começar, cara? Começa com R$ 1.000, R$ 1.500, compra as coisas, vendeu, revende e dali vai. Aí eu lembro que naquele dia, na época eu namorava, aí eu cheguei pra menina, ó, vamos vender bebida no carnaval. Peguei o último salário ali, o soldo do exército, comprei tudo em bebida, fui vender no carnaval. Caralho. E aí, ali, só que, pô, cara, como nunca tinha feito aquilo, tu não. Quem já vende tem estrutura, o cara tem uma caminhonete, chega lá, acabou que eu não vendi nada, ficou tudo encalhado. E aí, eu fiz dança de salão também nesse meio tempo. Então, Uhum. na época, isso não deu certo, eu dava aula de dança de salão e ficava estudando. Dava aula de dança de salão, ficava estudando. Dava aula de dança de salão, ficava estudando. E eu comecei, entrou pandemia, nesse meu tempo, a ganhar 5, 6 mil com a dança. E aí, a primeira venda que eu fiz na imobiliária, quem me apresentou foi a tia da minha namorada, o projeto de uma franquia imobiliária, eu Uhum. ganhei 6 mil reais. Então, numa venda, eu já empatava. Só que eu ainda ficava preso ao concurso, pô, porque eu fiquei 4 anos, cara, A, fazendo fa- a pré-militar. famosa estabilidade, né? Estabilidade. E assim, minha ideia com o concurso já era, de fato, entrar pro concurso, porque a gente sempre tem esse viés empreendedor, né? E eu queria montar a empresa. Só que ali, cara, eu iria pro concurso, aí eu descobri que eu tinha um problema na coluna. Eu tenho discopatia degenerativa e hernia de disco. Eu falei, cara, eu vou acabar com o meu corpo para ganhar 5, 6 mil reais. Isso ficava martelando na minha cabeça até que nessa primeira venda ali eu decidi aceitar a ideia de trabalhar como corretor de imóveis. Perfeito. Só que eu levava como renda extra, renda extra, renda extra. Até que eu dei essa pancada de 145 mil. Eu falei, calma aí, cara. Nossa, uma renda extra que gera isso. Aí eu lembro até hoje, cara. Eu peguei uma folha 4, um papel em branco, aí, pô, eu ganho tanto na dança. No exército eu vou ganhar isso aqui, vendendo coisa. Cara, eu já fiz tudo. Vendi, já não sei frete. Eu olhava um caminhão na rua, achava bonito, tirava foto dele, anunciava, entrava o cliente, depois terceirizava o frete. Eu pegava móvel na OLX, republicava o anúncio, botava mais caro. Item colecionável não, mas isso aí, se eu soubesse. Legal, cara. E aí, nessa venda, eu larguei tudo e só passei a viver da imobiliária. Excelente. Então, beleza. Agora estamos no ponto onde você se torna um empresário e começa a trabalhar com as vendas. Os primeiros clientes surgem, e aí tem uma dúvida que agora a gente começa a entrar na parte que é o cara que está começando a ganhar dinheiro. E o que você indica hoje, por exemplo? Alguém que está começando a ganhar dinheiro, fez os primeiros 300 mil reais ou está com 1 milhão na conta. Você acha que ele deveria comprar um imóvel? Como é que você enxerga o mercado imobiliário? Então, né, que se deve fazer? A primeira coisa é entrar em contato com uma imobiliária que atende esse cliente investidor. E aí hoje a gente aqui na Gastos S Móveis, a gente faz esse trabalho. Porque de acordo com quanto esse cliente ganha, a gente vai direcionar ele para aquilo que está dentro da realidade dele. Então, por exemplo, esse cliente hoje, ele tem grana ali para esperar um ano, ele precisa Sim. que o dinheiro volte em 6 meses, vai depender muito do perfil dele. Então, assim, hoje uma pessoa que tem R$ 1 milhão, o que a gente orienta ela? Ela pode ficar 2, 3 anos com esse dinheiro parado e a gente comprar 4, 5 apartamentos pequenos e alugar eles. E aí, pô, a gente pode alugar para aluguel fixo ou aluguel de temporada, o Airbnb. Ou a gente faz também essa administração. E então vai depender muito do que esse cliente está buscando. Hoje, um cliente de 300 mil reais, a gente pode levar ele para o leilão. Perfeito. Para ele aumentar o patrimônio dele hoje ali, porque assim, via de regra, o imóvel quiçá o investimento mais seguro do mundo, cara, assim. O pessoal antigamente, já até hoje, né? Passou anos e anos. Eu acho que duas coisas nunca morreu na cabeça das pessoas: ter ouro, né? Comprar ouro e ter imóveis, Terra, né? Terra. Terra sempre foi isso, cara. Porque assim, o que é muito. Quais são os lugares? Vamos começar no negativo, depois a gente vai
para o positivo. O que dá problema hoje no imóvel? Você comprar imóveis em regiões de criminalidade alta, isso dá problema. Sim. Ou regiões que podem se tornar isso. Por exemplo, tem uma parte de Jacarepaguá, Anil, Taquara, a gente tinha casa ali de 2, 3, 4 milhões que hoje a gente não consegue vender por 600 mil reais. Só que isso não acontece do dia para a noite. O que faltou do proprietário ali? Ele ter maturidade para entender que o imóvel é investimento. E às vezes dá problema, a gente precisa realocar esse investimento. Então, assim, a criminalidade não é de um dia para a noite. Existe um movimento para aquilo, que normalmente o morador local ele tem muito carinho, afeto, ele é bairrista, né, onde ele mora, e ele não quer sair dali. Não é assim que funciona. Então, teve muita gente que comprou o terreno há 30, 40 anos atrás, poderia ter ganhado muito dinheiro e não vendeu. Porque assim, Dudu, na minha cabeça, funciona da seguinte forma. Existe um ponto de máxima, lembra da função do pré-militar? Opa, cara inteligente, hein, gente? Existe um ponto de máxima. A partir daquilo só cai, cara. Então, assim, na minha cabeça é interessante quando tá muito alto vender e diversificar isso. Comprar imóvel. Aí eu tenho uma dúvida, que uma vez um cara de imobiliária falou uma forma de precificar. Eu sempre tive essa dúvida, eu queria tirar ela com você. Por exemplo, dentro de uma região, como é que a gente precifica? Vamos pensar no cara que construiu a própria casa, né? E que quer vender. Não sei se você já reparou, quem constrói a própria casa, ele quer botar até o suor lá. Não, eu carreguei o balde de areia, eu bati a laje, eu fiz isso. Então, às vezes, ele meio que, fica alucinado, acha que pode cobrar o que quer. Mas como é que seria hoje a via de regra para precificar uma casa que foi construída pelo dono, esse cara que está assistindo a gente, uma casa que ele, gastou, sei lá, 300, 400 mil. Como é que ele precifica? Pela região? Como é que funciona isso? Então, mais uma vez, a pessoa que mora, ela mesma não consegue precificar. Procura HXS Imóveis, faz contato com a gente. E como corretor, além disso, Dudu, eu tinha muita dificuldade no início, porque eu comecei numa imobiliária. Depois a gente volta nisso e eu explico como é que eu montei a minha empresa. Mas, nessa imobiliária que eu trabalhava, tinha lá o ACM, que é Análise Comparativa de Mercado. Então, o que essa imobiliária fazia? A gente pega aquele imóvel ali, por exemplo, uma casa de 100 metros quadrados, 3, 4 quartos, tem um quintal. A gente vê todas as outras casas que estão anunciadas, faz essa análise ali e chega num valor médio de metro quadrado. Excelente. Só que isso até funciona, mas funciona superficialmente. Por quê? Porque se as outras pessoas anunciaram com um valor errado, se aquela pessoa botou o suor dela na precificação, então, no final das contas, a melhor análise de mercado é com o que foi vendido de fato. Então, por exemplo, qual seria o melhor estudo para ver quanto aquele imóvel vale? Com os próprios imóveis que foram vendidos e não que estão anunciados. Os proprietários, eles confundem anúncio com venda. Perfeito. Anunciar, você pode anunciar um apartamento aqui no centro por 10 milhões de reais. Pode anunciar por 100 milhões de reais. Mas quais que foram vendidos? Quais foram vendidos, pelo menos nessa base de preço, então, né? Então, assim, hoje, por exemplo, a HXS Imóveis, só que no centro já foram mais de 20 milhões em venda. Então, só ano passado? Só ano passado. Então, assim, o que a gente entende? Porque essa imobiliária, ela vende ali. Então, só na nossa base, a gente, só de olhar para o imóvel, já sabe quanto que vale. Então, assim, é importante esse proprietário, ele procurar uma imobiliária que, preferencialmente, trabalha aquela região onde ele está querendo vender, porque ela vai ter históricos de vendas e não de anúncio. E, eventualmente, por incrível que pareça, às vezes tem proprietário, já teve caso aqui, imóvel que eu vendi, que o proprietário queria 290 mil, eu vendi por 360 mil. Que valia muito mais até do que ele achava que... Exatamente, por 70 mil a mais. Por quê? Era uma região que a gente já tinha vendido as casas e tudo mais... E eu sabia que ali tinha clientes que pagavam mais pelaquilo. Ó, viu? Só isso aí já valeu. Você que tá precificando, que eu conheço muita gente. Não, que isso aqui vale X. Ele nem sabe, ele só acha exatamente. Pelo que ele viu outro amiguinho anunciando. Agora, uma outra dúvida, aí a gente começa as histórias, como você já trouxe de vendas. Eu queria uma venda assim que ficou marcada pra você fora de 145. Pode ser engraçada ou não pode. Sempre tem resenha nisso. Sempre tem. Cara, teve um... Eu vou falar, né?
Um vizinho meu, cara, um vizinho meu. Aham. Hoje eu não tô, mas eu gosto muito de roupa de marca. Sim. A gente vai ganhando dinheiro, Dudu. A gente vai ficando mais minimalista, né? Tu Exatamente. quer falar que não tem, pra galera não pedir. Não, pessoal, o cara falou assim uma vez: não, a gente tem que se vestir de pobre pra poder não parecer que tem É dinheiro. verdade. E aí, cara, entrei no elevador, ele, pô, cara, tu tá sempre com roupa de marca, não sei o que. Não, eu falei, não, pô, gosto, cara. Pô, vendo imóvel. O cara fala, dá bom dia, tu diz que vende imóvel. O cara abre a porta pra tu e fala, pô, entrei no imóvel agora. De imóvel. Sempre Então, isso. assim, já uma dica aí pros corretores que vão assistir. Tem que viver isso 24 horas por dia, cara, porque vale a pena. Aí ele entrou no elevador, a gente conversando. Aí ele, pô, cara, tô querendo vender o meu imóvel. E aí, mais um assunto de precificação. Os apartamentos ali geravam em torno de 650, 680, legal, bacana. Ele estava anunciando por 750 mil dele. Uhum. E ele ficou anunciando 2 anos e não conseguiu vender. Ele, pô, tô querendo vender e tudo mais. Eu falei, não, mas como é que tá o apartamento? Ele, não, ele tá novinho, tudo bom, não sei o quê. Quando diz que tá novinho, tudo bom, desconfie. E aí, pô, marquei com ele dia do meu aniversário, Dudu, 17 de outubro. Aí ele, pô, me ligou, falei, tava indo pra festa, fazer um churrasco. Ele, pô, Iago, dá pra vir agora? Tu vende imóvel? Dá, não dava, agora dá. Tô indo aí. Cara, é vizinho, subi, entrei no apartamento dele, Dudu. Até o cachorro tava esculhambado. Cara, assim, Que muito isso? ruim, muito ruim. Eu, pô, não tinha nem onde sentar. Aí, não, cara, pode sentar na cadeira. Eu sentei na cadeira, eu quase caí, que a Nossa. cadeira tava, assim, Cara, de tu não querer ficar. Aí depois eu vim entender que ele teve um problema de saúde, o pai, enfim, teve uns problemas lá, e ele parou de cuidar de tudo. Ele e a mãe pararam de cuidar. Pô, num apartamento dele tinha sofá era invertido, a televisão era ao contrário, nesse nível assim, um negócio muito ruim. Tu ia abrir a janela, era Já todo arrebentado. a todo casa em si arrebentado. não tava tinha com como. manutenção, E não assim, tava. e na cabeça dele, cara, como ele vai, assim, não tem, é impossível vender pelo valor que ele tá querendo. Então a primeira coisa que a gente fez foi lá, a gente fez um estudo sobre aquilo. E aí, como era meu vizinho, era a mesma coluna do meu apartamento, o que que a gente fez para vender esse imóvel? Inclusive a gente vendeu super bem. Os clientes que iam visitar, eu já antecipava a objeção. Sim. Falava, ó, cara, o apartamento tá muito ruim, tá difícil. Só que eu só quero que você veja o apartamento, depois a gente vai lá em casa. Então, pô, a gente já preparava uma mesa. Caraca, tu fez tua casa virou o showroom do apartamento dele. E aí eu levava pro cliente da seguinte forma, ó. É só você arrancar a mobília toda, você pinta e faz o chão, o apartamento dele é igual ao meu. Igual mesmo. Então, cara, barbada, a gente vendeu o apartamento Sacada, dele. cara. Assim, foi genial, foi uma venda também super disruptiva. Só que o que que aconteceu? Ele ganhou intimidade, né? Aquele cliente. E aí, a gente tava vendendo dele para comprar um outro para ele, porque ele queria ir para um apartamento menor para sobrar um dinheiro, enfim, ele tocar a vida dele. E aí, cara, a gente entrou no apartamento, o nome dele não vou falar, era ele, a mãe e o cachorro esculhambado. E aí o nome do cachorro, vou dar um nome aqui, era Nero. Nero. E aí ele foi e falou assim, Iago, mas e o Nero? Ele tava indo visitar o outro apartamento. Aí eu falei, não, cara, minha esposa fica com o Nero aí, deixa ela aí, tu bota a esposa... Aí, não, se ele vai morar, ele tem que visitar. O cara era um membro da família, pô. Aí eu falei assim, como assim, cara? Ele tem que visitar. Ele, pô, tô com um pouco de vergonha de te pedir. A gente pode levar o Nero no teu carro? Aí eu falei assim, no meu carro? Aí eu fiz a conta da comissão, falei, dá, vambora. Dá pra levar. Só que assim, cara, aí, Dudu, levei o Nero, a mãe... E ele e a minha esposa também dentro do carro. Cara, o cachorro era o mais educado entre eles três. Aí a gente foi lá, a gente foi visitar outro apartamento, era uma visita em parceria. Quando a gente chegou na visita com o cachorro, a corretora da outra imobiliária... Sem entender. O que é isso aí? Eu falei, o Nero tem que visitar. O Nero veio ver a casa, é importantíssimo. Ele que paga o dinheiro. Aí... Beleza, a gente visitou, a gente acabou fechando o negócio também. Aí a gente voltando, cara, pra casa. Ele me vira e fala assim: tu vai fazer o que agora, Iago? Eu falei, não, vou deixar vocês lá, eu tenho algumas reuniões e tal. Ele, pô, cara, posso te pedir mais uma coisa? Eu falei, não, fala aí. Aí ele, a gente pode ir na loja de imóveis?
Ué? Cara, eu falei, não, vamos. Aí a gente foi lá no, aquele que tem ali na Barra, é Freeway, Sim. Aí é uma loja, pô, tem uns móveis bacanas lá, a gente entrou chegou no estacionamento, falei, não, vou ficar com o Nero aqui, não. O Nero, O Nero tem que ver os móveis, né? cara, eu entrei com um cachorro, tem vídeo aí, depois a gente, cara, dentro da loja de móveis, e aí os vendedores me olhando, eu todo sem graça, perguntei, pode cachorro? Ele, poder não pode não, mas tu já tá aqui. E assim, cara, isso são E aí várias você várias... resolveu. Eu acho que o que falta às vezes é essa resiliência mesmo, essa adaptabilidade, realmente. Sim, Porque sim. a gente acha que, eu vou vender o imóvel, o cara vai estar lá de terninho, e até queria te ouvir, por Não. exemplo, ele tem que estar de terninho para poder vender e passar segurança, mas no final das contas é muito sobre quem resolve. Quem resolve, assim, e essa venda aí, falando de números, eu acho que essa é a ideia aqui, me Aham. gerou 100 mil reais, cara. Olha isso. Valeu a pena segurar o Nero por 100 mil reais. Eu ia levar uns 8 cachorros naquele dia. Cara, Então, que assim, legal. porque foi um trabalho muito específico, e assim, quando esses trabalhos são extremamente específicos, a gente sai um pouco da parte percentual. Já não cobra, eu cobro, ó, meu trabalho é esse, com muita transparência, e assim, ele mesmo, pô, e a gente dá presente, ele gosta de camisa de marca, comprei uma camisa de marca Pô, pra ele, dei legal pra demais. ele. E, pô, ele falou, Iago, assim, independente no que tu ganhou, se eu pudesse, eu te pagaria até muito mais. Porque, assim, a gente fez quase o impossível, que era vender o apartamento dele pelo preço que a gente vendeu. Então, assim, a gente vendeu por 60 mil a mais do que ele pensava. Excelente. Porque é aí que tá. Essa é a diferença de você trabalhar com uma imobiliária extremamente especialista do que uma imobiliária generalista. A imobiliária generalista, o que ela iria, que é no geral o que fazem? Tirar meia dúzia de foto dele, anunciar pelas fotos dele, ninguém iria até lá. Então a gente conduziu isso e faz sentido, obviamente, pelo trabalho ter uma remuneração. A gente Sensacional. agregou valor, né? Sensacional. E eu achei muito interessante você levar o cara lá pra ver. Por quê? Porque as pessoas não compram exatamente o estado que tá. Elas compram. Basicamente, quem tá comprando tá se vendo ali, tá Exatamente. querendo se vendo morar. Então, isso fez toda a diferença. Deixa eu te perguntar, como tem essas histórias, você acaba. O mercado imobiliário é um mercado para quem começa a ter grana, principalmente se for como investimento, né? Ou é o sonho da vida de alguém, Aham. ou é um investimento para ganhar ainda mais dinheiro. Mas no final das contas, todo mundo tem que ter grana para poder investir. E aí você começa a conhecer várias pessoas, né? Assim, tem muita gente que você acaba conhecendo que, pô, nem sabia que esse cara tinha isso Não, tudo, não cara. sabia que ele era dono dessa empresa. E assim, e aí que tá. Falando de investimento, Dudu, porque a gente brinca, né? Quem vê cara não vê imposto de renda. Exatamente. Porque a gente tem acesso, né? Quanto a pessoa ganha, porque às vezes vai comprar financiado, à vista. Hoje os cartórios pedem pra gente dizer de onde tá vindo o dinheiro, a gente tem que declarar isso. Então, o que eu já vi, assim, a gente já atendeu, dono de empresa de helicóptero, a gente já atendeu, eu nem sabia que existia, parte corretor de navio, cara, um negócio Nossa. muito específico. Empresário de dono de diversas lojas. A gente já atendeu chinês. Já, assim, teve inclusive uma história engraçada, que aí que tá, a gente como empresário e a gente trabalha com venda com cliente, a gente jamais pode julgar o livro pela capa. Exato. E assim, só que os nossos corretores e a gente faz um filtro ali, porque diferentemente, por exemplo, você vai num shopping, tu entra ali na loja da Gucci, da Lacoste, enfim, você entra lá, o vendedor já tá lá, cara, a mercadoria tá lá. Você vai na agência de carro, você não vai na GWM, na Mercedes, o vendedor já tá lá, o carro já tá lá. O corretor de imóveis, você vai agendar uma visita, ele vai sair, ele vai ter despesa, ele vai pegar o carro, é combustível, é o tempo dele, eventualmente vai pagar um almoço pro cliente. Então é importante ele qualificar esse lead. Porque assim, e a gente vai entrar nisso, a gente vai explicar como a gente faz a compra e tudo mais, mas até mesmo um cliente que já tem grana, o cara tá com R$ 1 milhão. Ah, vou comprar um imóvel no Ipanema. Mas Ipanema, o imóvel não vale, Exatamente. entendeu? É mais. Então, assim, mas o cara visita 8 imóveis, porque na cabeça dele, porque ele tá com R$ 1 milhão à vista, ele vai conseguir descer um imóvel de 1.500.000 para 1 milhão. Então, é importante entender exatamente em que posição esse empresário ele tá, esse investidor, para a imobiliária conduzir isso para ele, entendeu? Perfeito, eu achei legal. Essa análise é importantíssima, como você falou.
Porque uma vez você começou a analisar o imóvel, já começou o teu trabalho. Exatamente Já isso. começou o trabalho. Então, a venda é a concretização, mas você já Exatamente. trabalhou em todo aquele período. E Né? são duas frentes diferentes. Hoje na imobiliária a gente tem. São muitos, mas assim, a gente consegue botar em dois grandes blocos. O primeiro bloco é os blocos dos proprietários e o outro é dos compradores. Aí, logicamente, tem aluguel, tem isso, mas assim, hoje na empresa a gente trabalha cliente vendedor, cliente comprador. Imobiliários que trabalham mais a parte de venda. Imobiliários que trabalham mais a parte de locação é locador, locatário, enfim, né? E aí que tá. Trabalhar para o vendedor, o dono do imóvel, é uma coisa, para o comprador a outra. É muito importante, e aqui eu percebo, a gente já atendeu outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, às vezes a pessoa tem medo de dizer quanto que ela tem, cara. Exato. Então, assim, é de fato um trabalho, e eu que tu falou, existe o investidor, existe a pessoa que é o dinheiro da vida dela, existe o investidor que ele herdou o imóvel, o dinheiro da família, ele não quer fazer besteira com aquilo. Então, assim, são muitos perfis diferentes, entendeu? E eu acho que uma característica de um bom corretor, com certeza, é saber lidar e falar com todos esses níveis de igual para igual, né? Exatamente. Até mesmo, como você falou, às vezes vai levar um cliente num lugar, você tem que conhecer, não adianta. Poxa, eu peguei um cliente que tem alto padrão, vou levar ele para conhecer, para comprar um imóvel só porque ele tem condição de pagar, vou levar num lugar qualquer. E principalmente pro corretor que tá... Pô, tem outra história engraçada. Tava começando a carreira, né, cara? Só que a gente sempre... O empresário tem que ter atitude, né, Dudu? Sempre. Senão ele não sai de casa. E aí teve uma cliente, Dona Joana, vamos botar assim. Dona Joana. Dona Joana. Cara, ela queria comprar um imóvel de 1 milhão, por 1,5 milhão no Flamengo, na Praia do Flamengo. Só que ela só tinha 1,1 milhão. Aí, na verdade, ela tinha 1,2 milhão, mas a gente gastar com o documento. Ela teria 1,1 milhão para compra. E assim, ela me ligava todo dia, Dudu. Todo dia, Nossa. todo dia. E ela falou, seu Iago. Seu Iago. Que você fale com o proprietário. Eu falei, olha, eu já falei, ele não aceita, Dona Joana, Dona Joana. Aí teve um dia, Dudu, que ela me ligou, eu tava meio da pá virada. Aí eu liguei pra ela e falei, Dona Joana, se a senhora tá dura, a mulher com 1,1 milhão na conta. É, exatamente. Se a senhora tá dura, a senhora tem que procurar um imóvel que caiba no seu bolso. Depois daquele dia, a gente localizou o imóvel pra ela e a gente fechou o negócio. Até pra trazer ela pra uma realidade, né? realidade. Mesmo, olha isso, gente. Mesmo 1 com 1,1 milhão na conta, ela não era cliente para aquele imóvel. Isso aí é para você, tá? Para você que tá ouvindo, ó. Esse é o cara certo. Ele vai te falar, ó, você tem condição de comprar ou não, ó, você tem condição de investir, porque o cara também, às vezes, tá com 300 mil, quer comprar um imóvel, né? E quer que dê dinheiro, quer que dê 30 mil por mês. Exatamente. Não vai dar. E às vezes, assim, pro investidor, essa cliente, né? Bem que ela tava comprando para ela, mas ela pode, de repente, a gente localiza uma oportunidade no mercado para ela por 1,1 milhão, ela reforma ali no tempo dela, vai morando, a gente bota para vender mais caro, daqui a pouco ela chegou em 1,5 milhão, entendeu? Perfeito. Ó, falando também sobre essa parte de locação. Vocês também fazem locação, Sim. né? E para você, assim, o core da empresa hoje, o foco da empresa é venda, né? Venda. Mas a locação vocês também fazem. E, por exemplo, como é que esse cara... Ah, eu tenho um imóvel, eu quero locar, sei lá, em Arraial do Cabo, Paraty. Como é que ele chega até vocês para vocês administrarem o imóvel? Como é que a gente faz hoje? Sendo muito sincero, a gente não faz nem captação de cliente. Não é o foco, Não né? é o foco. Só que por a gente fazer um trabalho tão bom na parte de venda, os próprios clientes pedem pra gente alugar. Pô, Iago, aluga meu imóvel, faz isso. Aí, depois de tanto pedir, a gente tem hoje um grupo bem seleto de clientes e assim, o que a gente faz? Aí depois que a gente cuidou desses clientes, a gente começou a olhar mais para locação. Por quê? Hoje, dependendo da região, a gente consegue alugar 30%, 40% a mais do que o mercado aluga. Pô. Então assim, a gente alugou um recente agora no centro, que a média ali de aluguel era 2.500, de 2 a 2.500 a gente alugou por 4 mil. Então assim, quando a gente olha percentualmente é muito grande isso. Mas por quê? Porque a gente percebeu, a gente bota o imóvel para alugar, aparecem 1.000 pessoas, cara. 1.200 pessoas. Assim, logicamente dessas 1.000, 1.200, nem todo mundo é qualificado. Mas aparece. Pode ter certeza que desses 1.000 vai ter alguém que paga 4 mil. Perfeito. E aí, como a gente faz o trabalho de locação, que é o que eu indico para os proprietários, que eles procurem ou a gente ou uma outra imobiliária que faça, né?
é muito importante entender qual é o perfil da imobiliária. Se a imobiliária não está querendo ter trabalho de simplesmente pegar o imóvel dele e alugar no mesmo dia, que isso super acontece. Se essa imobiliária está fazendo um bom filtro com o inquilino, com o futuro inquilino, porque assim, hoje a gente recebe muita falsificação de documento. Então, com a tecnologia, com as coisas, é muito feeling. Quem é essa pessoa que vai morar aqui? Porque no final das contas, via de regra, é um contrato de 30 meses. Você vai ficar 30 meses com aquela pessoa. Então, assim, a gente já teve caso de a gente alugar para um pessoal concursado, que até então tem um tipo de dívida, esse inquilino com 3 meses está dando trabalho. A gente já teve caso de alugar com uma pessoa que não tem uma renda formal, mas ela tinha uma filhinha que a primeira coisa que ela pegava quando pagava o salário dela era pagar o aluguel. Então isso é relativo. Claro que via de regra a gente vai pela formalidade, mas é muito importante ter esse feeling. Por isso que é bom ter alguém administrando. Porque às vezes o cara, ele tem imóvel, quer botar para alugar, acha que botar só numa plataforma vai resolver. Não vai. Não vai. Tem que ter gente ali realmente capacitada para ajudar ele a tocar isso. Perfeito. Então vocês vendem, vocês alugam, Agora eu queria tirar uma outra dúvida, que eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas. Como é que você enxerga hoje a parte de construção? O cara que vai construir e que quer alocar, ele consegue pegar dinheiro no banco? Existe forma de fazer isso? Hoje, assim, quais são os caminhos para a pessoa que vai construir? Um sócio investidor ali, uma pessoa que vai entrar com capital financeiro e ele entra com todo o trabalho. E aí esse sócio pode ser o banco. Hoje a gente tem... o banco ele pode ser um parceiro para esse tipo de logística. Aí é importante estar muito bem documentado, porque o banco dificilmente vai entrar em... Porque assim, como é que funciona, né? O banco ele te empresta o dinheiro em garantia de alguma coisa. Uhum. Então, se ele te empresta o dinheiro em garantia de alguma coisa, aquela coisa precisa estar amparada, precisa estar regular, porque dificilmente ele vai entrar numa operação de risco. Porque o banco também presta contas depois por que ele emprestou aquele dinheiro. Então, esse projeto ele tem potencial, ele está documentado, aí o banco vai lá, existe um processo, uma análise e a gente consegue seguir com isso. Só que aí que tá, vale a pena? Vale, se for bem analisado. Hoje também a gente tem esse braço na empresa, a gente faz esse trabalho, a gente recebe clientes que procuram a gente, eu quero comprar um terreno assim para fazer isso. Sim. A gente vai lá e cuida dele. Mas vale muito a pena. Tanto que, aqui no Porto Maravilha, a Cury, querendo ou não, é uma construtora, né? E aí já são mais de 17 empreendimentos com praticamente 100% vendido. E assim, aí a gente tem construção para prédio, para casa, para moradia. O único cenário, pessoalmente, eu não recomendo, sendo sincero, para quem não tem experiência para moradia. Porque você entra, às vezes... Eu tenho um casal de amigos nossos que foram reformar / construir, porque já tinha uma casa, eles queriam expandir, então... Sim. Pagaram 80 mil de arquiteto, não deu certo. Mudou o projeto, os pedreiros foram embora. E então, o dinheiro vai. O dinheiro vai. E aí, beleza, construiu. Mas quando, faz sentido tu comprar um negócio para empatar, ter esse estresse todo, é melhor comprar já pronto. Exatamente. Então, assim, para a pessoa que tem experiência com obra, ou para a pessoa que vai contratar uma empresa séria, eu acho importante estar com a imobiliária para ela projetar quanto que esse imóvel valeria. Porque assim, Dudu, voltando aqui para a parte de precificação. Na minha cabeça, todo investimento, o lucro tá na compra, cara. Tá na compra. E assim, o que é compra? Não só do terreno, mas quanto que gastou? Isso tudo faz parte da compra. A compra, ela acontece até a concretização dela, que é o pronto. Então, isso tudo na minha cabeça é compra, entendeu? Compra do material, compra disso, compra da empresa que vai fazer. Então... Cara, tá na compra. Eu comprei Só que assim, imóvel é tão bom que mesmo que você compre muito mal, normalmente tu empata. Perfeito. Porque, então assim, via de regra, vale a pena sim construir, entendeu? Nossa, não vale em regiões de criminalidade, que aí tu... mas tem muita gente... Peguei uma casa por 30 mil na favela do não sei da onde. Lá no Jacaré, dentro do buraco do boi.
Vai perder dinheiro. Vai, porque assim, inclusive eu tenho. Até pra legalizar, né? Não vai conseguir. Não, é ilegal e assim, a gente pega, às vezes, clientes que querem sair disso, o cara tem 30 casas na favela. Só que ele percebeu que se mudar a facção dentro da favela, ele perde tudo, assim, é muito perigoso. Aí a gente tem cliente que tá liquidando essas casas pra entrar pra formalidade, entendeu? Agora, eu queria te perguntar, acho que todo mundo já entendeu que, assim, você é um cara que é multidisciplinar em muitas áreas. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre mentalidade. Por exemplo, até para você começar a acessar esses clientes e tal, mesmo você sendo um cara muito inteligente, muito estudado, como é que você vê também a parte de criar network, de estar em ambientes diferenciados, até para a galera também começar a te procurar e te ver como referência? Hoje eu participo de alguns grupos network, né? Eu participo da confraria, né? Mandar um beijo pra galera da confraria, com certeza vai assistir a gente. E eles vão estar todos aqui em breve, a gente vai fazer esse círculo aí pra girar. E, tanto que eu conheci Vida de Dono... Exatamente. Na confraria. E aí, o que eu enxergo sobre isso? Assim, né? De onde eu vim... da minha galera, meu ciclo de amizade, a gente vai ganhando mais dinheiro, Dudu. Querendo ou não, vai mudando, cara. Vai mudando. Os interesses mudam, o gosto, o papo muda, que a porque pessoa quer fazer. Hoje a gente conversa contrato de 5, 10, 15 milhões. Aí, puta, às vezes um amigo teu da infância, o cara tá ganhando 5 mil reais, cara. Tá ganhando 3 mil, 2 mil, R$ 1.000, tá desempregado. Então você não consegue, você consegue encontrar ele pra bater papo, pra lazer, pra eventualmente... Tu vira o orientador, cara. Tu entra na condição de mentor o tempo todo. Tu vira o cara chato. Exatamente. Tu sabe como Exatamente. Ou você tá vendo a oportunidade, às vezes você nem tá ganhando aquilo tudo, mas, por exemplo, você já aprendeu Não. E aí que conversar sobre a gente aquilo. Empresária, tá rico no mês, tá pobre no outro, tá rico no mês, tá... Exatamente. Então, assim, tanto que a gente vende item colecionável. Quem quiser, breve aí vai ter pra vocês. Vai ter. Então, assim, a gente tá o tempo todo buscando isso. E nada mais, nada menos você buscar isso com quem quer isso. Então, nos grupos de network, além de por consequência você fazer negócio, cara, tu tá com uma pessoa que tá vivendo o que tu tá vivendo. A gente conversa muito aqui nos bastidores, a gente quer crescer, quer fazer. E, Iago, isso aqui, eu tô com dúvida nisso. Dudu, tô com dúvida nisso. Então eu vejo como uma grande escola dos empresários. Perfeito. E por consequência a gente faz negócio. Por consequência. E detalhe, assim, não tem como, cara. Eu particularmente, assim, até vindo da Baixada, eu achava que você poderia... Só o fato de você ser muito bom já era o suficiente. Não é. Não é ser só bom. É você, como você falou, o cara falou, pô, eu sempre te vejo de roupa de marca. Exatamente. Tem algum simbolismo ali que te atrai. Ou, por exemplo, pô, você morar num lugar bacana. Exatamente você isso. começar a buscar. Porque eu aprendi uma coisa que é verdade. Se você não investe em você, por que alguém investiria? Não investiria. Né? E assim, quando a gente trabalha com serviço, principalmente nessa minha parte imobiliária, eu moro hoje num prédio aqui no centro. Uhum. E aí é o melhor prédio do centro, basicamente. Tem infraestrutura muito bacana. E aí eu lembro, eu já moro lá, vai estar indo pro 3º ano. E aí eu tô indo pra Zona Sul agora porque a gente precisa galgar coisas maiores. Mas eu lembro que eu moro de aluguel, tinha medo de pagar o aluguel, era um aluguel caro. E aí como é que vai ser? A gente ainda fica com essa mentalidade. Eu morava num apartamento de 19 metros quadrados. O sofá, cara, era melhor dormir no chão. E aí foi justamente na transição, quando eu larguei tudo pra viver disso. Então, você fica com medo. Ganhou 6, 7, 10 mil reais num mês. Vai o outro mês, cara, como é que vai ser? Como é que vai pagar? E assim, você tá muito na rua, então tu almoça na rua todo dia. Não é que tem que andar, mas se puder andar bem vestido, é bacana. É carro, é Uber. Isso mostra também um cuidado também, né? Não então, tem como. Cheiroso é importante. Cheiroso é Dudu importante. Tá sentindo aqui, não tá não, Dudu? Pô, o cara tá muito cheiroso, gente, ó. A gente vai mandar ele, vai mandar indicação. Vai mandar indicação. De perfume. E aí, assim, eu lembro que, cara, como é que vai ser? Só que eu falei, não, vambora, porque é um prédio grande, lá eu vou conhecer outras pessoas. Pois é, cara. E aí, cara, eu parei agora aqui pra fazer conta, eu já ganhei mais de 500 mil no meu prédio. 500 mil reais.
Então, assim, já paguei o aluguel em 10, E 10, 10 anos. exatamente. Olha, eu faço essa conta. Tem muito empresário. E assim, e claro que a gente não tá falando nem com esse público. Se você é um empresário medíocre, nem deveria estar assistindo a gente. Porque a gente que é empresário, a gente faz conta. A gente faz, conta. ó, você acabou de falar muito bem. Se eu vou morar pra lá, pô, eu preciso fazer dinheiro por estar morando lá. Eu preciso ganhar mais porque eu aumentei meu padrão de vida. E esse negócio de que a gente vai retroceder, eu também já tive esse medo de, pô, cara, porque você vê quando tá muito difícil, você acha que você não vai passar daquele estágio. Mas a verdade é que passa. Se você é Passa. trabalhador como você, e você corre atrás, não tem como. Não tem como. Essa venda, inclusive, a de 145 mil veio do meu prédio. Olha isso. Então, assim, não faz sentido, Du, respondendo a tua pergunta sobre mentalidade, ter medo, cara. Porque, assim, eu acho que não é nem sobre só fé. Porque a fé é a certeza daquilo que tu não vê. Isso. Mas tu tá vendo, cara, tu tá vendo. Se você realmente trabalhar, e a gente sabe quando a gente trabalha e quando a gente não trabalha. Se você realmente fizer o que tem que ser feito, cara, é impossível não dar certo. Vai dar certo. E não é nem só por questão de, ai, Deus vai me abençoar e vai te abençoar. Mas é porque vai dar certo, cara. Nessa época, quando o Altamiro lá, voltando lá no início, quando ele me deu a bolsa de estudos, beleza, eu consegui a mensalidade de graça porque eu ficava de 8 da manhã a 10 da noite no curso, cara. Eu voltava pra casa, estudava mais 2 horas e dormia meia-noite. Então, assim, em horas eu estudava 16 horas por dia. E, logicamente, parava pra almoçar, enfim, mas almoçando, estudando. Só que nessa época, Dudu, eu não tinha dinheiro de passagem, cara. Beleza, a bolsa tu ganhou. Mas eu pulava o trem todo dia pra vir estudar no centro. Morava em Bom Sucesso. Pô, aí chegava aqui 10 horas da noite, pô, aí a estação já tava fechando, eu pedi o motorista pra dar carona pra gente. E aí depois Olha que as coisas isso. melhoraram, eu fui lá, comprei um presente, dei pro motorista. Tu conseguiu encontrar ele? Encontrei. Ah, isso Então, é assim, bom demais. hoje eu passo de carro ali todo dia e que a gente tá vendo, tá sempre por aqui. Cara, tu olha pra trás, vai dar certo. Então, assim, novamente, sobre mentalidade, se visualize naquilo que tu espera, cara, e viva aquilo todos os dias. Pô, e trabalha de Trabalha verdade, de e corre atrás. porque é até o que eu faço hoje. Bacana, tô ganhando uma grana, mas, pô, como é que ganha 1 milhão por mês? Como é que ganha 10 milhões por mês? Tu já tem que se projetar naquilo. O que eu faria para estar ganhando isso? E aí entra também um ponto importante, aí sempre puxando também para a confraria, para tudo que a gente faz, um ambiente empresarial. Às vezes você, igual você trabalha muito com documentação, que é um problema também na parte de imóveis, né? Que é regularizar e deixar ele prontinho. Mas às vezes você tá com um cara que, poxa, que você é parceiro, que você já ajudou e o cara conhece um juiz. Exatamente. Pô, e tanto que aconteceu isso, é um caso real. Eu fiz perícia judicial também para dar laudo de avaliação. Porque a gente tá sempre querendo melhorar. E lembra que lá naquela imobiliária, eles faziam com anúncio? Eu falei, não, cara, um perito judicial. Eu fui estudar, fiz o curso, passei para perito, então dou laudo de avaliação judicial. Excelente. Só que ser laudo de avaliação judicial precisa de quê? De um juiz. Na confraria, a gente tem um amigo que conhece vários juízes. Acabou. Essa é a mentalidade que a gente quer trazer. Agora falando a vida de um dono. Por exemplo, você falava que estudava 16 horas por dia. Mudou muito para quem trabalhar? Eu vou te falar, ontem eu fui cortar o cabelo pra estar aqui bonito, né, Dudu? E aí chegou um camarada lá, cara, ele é dono de um restaurante no Cadeg. Aí ele chegou assim, ele falou, cara, falou, trabalhando muito e ganhando pouco dinheiro. Aí eu falei pra ele, cara, eu tô trabalhando pouco e ganhando muito dinheiro. E assim, aí logicamente que não, hoje eu trabalho muito, mas é muito de forma eficiente, cara. Mas você já me mostrou quantas pessoas você responde no Já, WhatsApp num hoje dia. Aqui, olha só, vou entrar agora ao vivo aqui, antes Isso. de responder. Antes de entrar, a gente tinha dado 172 pessoas, cara. Quando? Tem pra responder só agora aqui. Nossa, aí tá vendo? Não, aí você acha que é brincadeira, mas não, Não. é porque você Mas entrou no muda a ritmo forma de trabalho. produtivo, irmão. Exatamente. Você entrou no ritmo E assim, produtivo. Pô, tanto que o próprio Altamiro, a gente se reaproximou no almoço. Então, assim, às vezes no almoço, você tá fazendo negócio, entendeu? E eu tenho mais perguntas sobre isso, sobre a tua vida. Você Beleza. falou agora, ó, 172 pessoas você responde num dia, então é muita gente para dar atenção, muito trabalho. E me conta um pouco mais, por exemplo, dessa vida de dono. Por exemplo, o que você gosta? Por exemplo, quando você tá no tempo livre, você gosta de quê? De viajar, gosta de comer bem? O que você curte fazer, irmão? Então, assim, por incrível que pareça, Aham.
eu lembro, não tem jeito, né? A gente volta nas origens. Quando eu era criança, eu gostava muito de jogar videogame, mas parece que tu tem já, cara. Tu vem. O meu pai é muito gastador, Dudu. Meu pai é um gastador do caramba. Meu pai era aquele cara assim de domingo gasta o dinheiro todo, segunda-feira não tem dinheiro pra pagar a conta de luz. Ah, Só que tu aproveita o domingo, né, cara? E tu gosta daquela vida. não aproveito o domingo, é ótimo. Então, assim, hoje, pô, Pô, segunda-feira, amor. O domingo foi muito top, cara. aí tu trabalha de segunda, mas no domingo. Então, assim, hoje eu, pô, vou muito a restaurante, eu viajo muito. Pô, cara. E comer coisa boa é muito Comer bom, muito, pô, cara. é tudo que tiver indicação de restaurante, manda aí que eu vou. Não, eu falo uma coisa pra minha esposa que é verdade. Assim, o pessoal às vezes fala, quer comer algo bom, quer cozinhar. Eu também gosto de cozinhar. Mas, por exemplo, quer cozinhar? Usa os melhores ingredientes. Não tem muito Exatamente. erro e segue a receita. Isso aí, isso aí. Não tem erro. Então, assim, a pessoa querer coisas melhores tem que estar dentro da ambição. Eu, pô, fiz dança de salão, então gosto de evento de dança. Só que aí que tá. Por que que eu falei da origem? Eu acho assim, pra hoje você ser dono de um negócio de verdade, um negócio próspero, que, pô, que ele tem potencial de ser escalável, que aquilo ali vai subir. Mesmo no lazer, cara, você vive aquilo. Então, assim, é tudo o tempo todo. A gente tá aqui se divertindo, mas falando de trabalho. Exatamente. Então, assim, não basta só melhorar, tem que mudar. E essa mudança vem dessa mentalidade. Então, assim, aí eu vou no restaurante, mas eu tô ali comendo, me divertindo, enfim, com meus amigos, mas eu tô pensando na estrutura do restaurante. Pô, quanto isso aqui deve gerar de dinheiro? Quantos clientes entram aqui? Será que aquele cara ali que é o dono? Será que A ele gente já ali que fica é o olhando. dono? Aí, se é o dono, tu já, opa, e aí, cara, como é que tá o negócio? Pô, fiz isso no Calebito. Eu tava pensando em botar uma franquia do Calebito. Aí, pô, a gente sempre vai lá, toma um sorvete, aí, pô, tu já sabe, aquele ali que é o dono. E aí fui lá, É um bati um feeling. papo com ele, pô, cara, quer conhecer a estrutura? O cara É me isso. levou dentro do Calebito e mostrou tudo, a gente trocou telefone, porque você gera conexão, entendeu? Você sabe o que aquilo ali tá acontecendo. Então, eu acho que é isso hoje. Pô, Iago, o que que tu gosta de fazer? Eu gosto de fazer tudo que tá atrelado a negócio, cara. O trabalho, ele vira a tua vida, porque é gostoso. A gente brinca que lá na empresa que o nosso trabalho é melhor do que o lazer de muita gente, cara. Exatamente. E aí a gente já começa a tangibilizar tudo. Nosso trabalho é o lazer de muita gente, porque muita gente gostaria de, pô, às vezes a gente acha que, pô, caraca, eu trabalho muito, mas muita gente às vezes tem uma rotina e não consegue viver isso. Agora, pra gente começar a encerrar, que eu acho que foi um papo muito bacana, queria que você falasse um pouquinho de como as pessoas hoje conseguem encontrar a empresa, as redes sociais e deixar um recado também para esse empresário que está começando a ganhar dinheiro, como é que você indica que ele deveria começar no mercado de imóveis? Maravilha, vamos lá. Para encontrar a gente, vocês conseguem encontrar a gente pelo Instagram, HXS Imóveis, e pelo contato meu, 97016 Vamos deixar na descrição. 4847. Vamos deixar na descrição. Fala de novo para ele. 97016-4847 e nosso Instagram lá, você me encontra lá, HXS Imóveis. E assim, para o empresário que está começando e até para o que já está consolidado, eu acho muito importante estar com outros empresários. Então, vai lá na nossa confraria, visita a gente lá. Perfeito. Vai ser muito bem-vindo. Começa a frequentar academias melhores, começa a ir em lugares Exatamente. melhores, restaurantes melhores. Porque Você avança. é assim, pô, agora assim, eu tô pra trocar de carro. Fui lá na GWM, fiz negócio lá, cara. E assim, tu faz negócio o tempo todo, com todo. Tempo todo. Porque tu tem que ser intencional. E aí, pra pessoa efetivamente que tá começando a trabalhar com imóveis, é muito importante fazer contato com a gente, tá com corretores, com imobiliárias que já viveram isso, cara. Porque assim, e até pra quem já é corretor há muito tempo, eu percebo que a pessoa ela vive de modo arcaico, que aquilo tudo muda. Hoje tem inteligência artificial. Essas 172 pessoas que fizeram contato comigo aqui agora não é cliente não, cara, é parceiro, é isso. É muita coisa. Mas o WhatsApp da empresa tem lá uma inteligência artificial, tem uma pessoa respondendo, são segmentos diferentes. Então, assim, esteja com pessoas que querem a mesma coisa que você. Excelente. Então, Então- aqui, ó. Nossa vida de novo. Muito obrigado, irmão. Pô, Vambora. tem mais, hein? Vamos trazer ele mais vezes. Com E, certeza vou estar aí. irmãozão, muito obrigado. A gente vai encerrar hoje. E deixa um agradecimento aí pra galera. E antes de agradecer pra galera, eu quero agradecer o Dudu, o Ismael aqui, que
me deram, né, a oportunidade de ceder espaço, pode ter certeza que chamar quantas vezes for, vou estar aqui. E o que eu deixo de recado para vocês é, cara, assim, independente da sua crença, pense que amanhã pode ser melhor se você fizer um hoje melhor, se você plantar hoje uma coisa boa. Quando a gente se movimenta, o universo conspira. Eu olho para trás, cara, e eu tô aqui, inclusive, um dos donos daqui é onde eu comecei. Cara, eu não tinha um dinheiro da passagem. Ano passado eu fiz 7 viagens, cara. E eu não fiz mais porque a agenda não deixa. Então, Top. assim, a vida é muito emocionante eu estar aqui hoje. A vida, ela muda. Não se fecha uma coisa só. Quando eu tava no pré-militar, passaram várias coisas que eu perdi porque eu tava bloqueado naquilo. Então, se permita a ouvir outras pessoas, e esse acho que é o recado que fica, que é impossível dar errado, cara. A única certeza que a gente tem é que se a gente ficar onde a gente tá, vai dar problema. Então, vá buscar um melhor que esse Eldorado existe. Então é isso. Perfeito, esse é o Iago Xavier. Ó, pessoal, se inscreve no canal e nos vemos no próximo episódio. Vamos que vamos. Vamos resenhar.